E aí, gente, aula de gramática, nós vamos ver orações subordinadas adverbiais. 9 tipos de orações subordinadas adverbiais. Então, as orações subordinadas adverbiais têm a função de adjuntos adverbiais, isto é, exprimir circunstâncias de tempo, modo, fim, que é finalidade, causa, condição, hipótese, etc. E elas são iniciadas quando desenvolvidas pelas conjunções subordinativas, exceto as integrantes, né? Porque a gente sabe que conjunção integrante introduz oração subordinada substantiva. Aí é importante saber distinguir os diferentes tipos dessas conjunções. As orações subordinadas adverbiais classificam-se de acordo com as conjunções que as introduzem. Então, se eu coloco uma conjunção que exprime causa, aquela subordinada adverbial vai ser causal. Olha aqui, causal. Exprime causa, motivo, razão. Exemplo. Deixa eu pegar aqui uma... como ele estava armado, ninguém ousou reagir. Por que ninguém ousou reagir? Porque ele estava armado. Então, como, porque, visto que, já que, desde que, uma vez que, por isso, essas conjunções são as principais causais, tá? Bora lá para o próximo. Comparativas representam o segundo termo de uma comparação. Então, você vai usar bastante como, tal qual, assim como, mais que, menos que. Por exemplo, a preguiça gasta a vida como a ferrugem consome o ferro. Né? Aí, ó, ela o atraía irresistivelmente como o ímã atraía o ferro. Então, você vai usar esses elementos, essas conjunções, e acaba desenvolvendo orações subordinadas adverbiais comparativas. As concessivas, elas exprimem um fato que concede. Ficou isso aqui em cima, mas tudo bem. Que se concede, que se admite, que você acaba cedendo para que seja realizado. Essas são as concessivas. Você usa muito embora, com quanto, posto que, se bem que, ainda que, mesmo quando, ainda quando. Tá? Por exemplo, embora não possuísse informações seguras, ainda assim arriscou uma opinião. Então, ele passa por cima de um fato para realizar a ação de arriscar uma opinião. Olha aqui. Por mais que gritasse, não ouviram. Então, existe um obstáculo na concessiva. A concessiva ela é quase uma adversativa, mas as ações não entram em tanto conflito, mas acontece. Os louvores, pequenos que sejam, são ouvidos com agrado, ou seja, mesmo que sejam pequenos, existe uma barreira, mas a ação acontece ainda. As condicionais estabelecem condição ou hipótese. Exemplo, Deus só nos perdoará se perdoarmos aos nossos ofensores. Se o conhecesses, não o condenarias. Tá? A gente usa muito se, mas também usa muito caso. Tá? Geralmente é o se, o caso, desde que se for uma hipótese, assim, desde que eu não esteja gripado, vírgula, sairei com você para a praia. No tempo de pandemia, ninguém vai sair, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, né, aqui tem embaixo, ó, caso, contanto que, desde que, a menos que, a não ser que, também são tipos de conjunções, locuções conjuntivas adverbiais. Nós temos as conformativas, que exprimem acordo ou conformidade de um fato com o outro. Né? Então, uma coisa combinando com a outra, uma coisa conforme a outra. Então, a gente usa muito conforme, como, segundo, consoante. Como diz o povo, tristezas não pagam dívidas. O homem age conforme pensa. Segundo ouvi dizer, Fleming descobriu a penicilina por acaso.
Consoante opinam alguns, a história se repete. Então, as orações conformativas, elas indicam conformidade de uma ação com a outra. E você usa bastante conforme, claro, como, segundo, consoante. As consecutivas exprimem consequência, efeito, o resultado. Geralmente as consecutivas têm um bizu. É o tão, que, tal, que, tanto, que. Certo? Ó. Fazia tanto frio, com a consequência que meus dedos estavam endurecidos. Então, ó, tanto que a fumaça era tanta que eu mal podia abrir os olhos. Então, tanta que de tal sorte a cidade crescera que não reconhecia mais, ó, tal que. Então, toda vez que você vir essas construções, as orações são consecutivas, porque elas exprimem consequência. A gente tem as finais, que exprimem finalidade e objetivo. A gente usa bastante o que, para que, a fim de que. Tipo, o futuro se nos oculta para que nós o imaginemos. Aproximei-me dele, a fim de que me ouvisse melhor. Fiz-lhe sinal que se calasse. Então a gente usa bastante para que, a fim de que, ou apenas o que. E quando isso acontece, eu tenho uma oração subordinada, adverbial, final. Porque eu estou percebendo a finalidade, o objetivo. Nós temos as proporcionais, que denotam proporcionalidade. Então a gente usa muito a medida que, a proporção que, quanto mais, quanto menos. Ou à medida que se vive, mais se aprende. A proporção que avançávamos, as casas iam rareando. Aqui, ó, quanto mais tem, tanto mais se deseja. Então aqui são proporcionais. E por último nós temos as temporais, que vão indicar o tempo. A gente tem muito quando, enquanto, desde que, sempre que, todas as vezes que, mal no sentido de mal cheguei e tive que sair. Ó, aqui, ó, quando os tiranos caem, os povos se levantam. Então, quando os tiranos caem, é uma subordinada adverbial temporal. Aqui, ó, formiga, quando quer se perder, cria asas. E aí pronto, é fácil de identificar, não é tão fácil às vezes de decorar os nomes, mas é fácil. Vocês já estudaram essas conjunções no primeiro ano, vocês estudaram essas orações no nono ano, então vai refrescando a memória. E um detalhe, quando a oração subordinada adverbial, ela vem no começo, você precisa colocar uma vírgula depois. Ó, um exemplo desses aqui. Enquanto foi rico, tá aqui, é uma subordinada adverbial temporal. Uma subordinada adverbial. Você bota a vírgula depois, ó. Enquanto foi rico, vírgula, todos o procuravam. Se essa oração vier no meio, ela vai vir entre vírgulas. Todas as subordinadas adverbiais, ó. Formiga. Quando quer se perder, ele inseriu essa oração aí. Então tem que vir entre vírgulas. Criar asas. Quando a subordinada vem no final, aí geralmente não vai precisar, tá? Deixa eu ver aqui um caso. Ó, aqui, ó. O futuro se nos oculta para que nós o imaginemos. Então, não teve vírgula aí porque não precisa. Porque na ordem direta, o adjunto adverbial vem lá no final. A oração adverbial vem lá no final. Se você inverter a ordem, colocar essa oração subordinada adverbial no início ou no meio da outra oração, aí vai ter que vir entre vírgulas. Tá bom? Espero que vocês estejam gostado, espero que estejam estudando. Vocês estão vendo que o conteúdo de gramática está começando a ficar difícil. As orações subordinadas nós já vimos todas. E na próxima aula a gente vai ver elas reduzidas. Então vá estudando que o negócio vai pegar. Tchau.